Olá, está começando mais um episódio do Yungo Conecta, nosso 5º episódio da série, o podcast que dá voz às empresas e às pessoas. Meu nome é Cristiano Icari, sou o CEO da Yungo. A Yungo, operadora de telefonia fixa, que apoia as empresas na transformação digital para levar a sua telefonia para o ambiente de nuvem. Não podemos nos esquecer do nosso grande colaborador, Diretalog, que patrocina esse episódio. Diretalog é uma empresa de transportes logísticos altamente confiável. Muito bem, estamos começando mais um episódio. Hoje vamos falar aqui de um tema que nós fomos obrigados a nos ajustar, assim meio que por força maior, que é a jornada híbrida de trabalho não presencial, trabalho remoto. E hoje vamos falar o seguinte: qual o impacto que o trabalho remoto teve na vida das pessoas e principalmente, né, a correlação dessa nova modelo de atividade de trabalho com as leis trabalhistas no Brasil. Por conta disso, estamos trazendo aqui para esse debate nosso querido Dr. Hernani Krongold, da FK Advogados, especialista em direito trabalhista. Tudo bem, doutor Hernani? Tudo bem, Cristiano. Como é que você está? Ótimo. Hoje você está trabalhando remotamente aqui conosco? De uma certa maneira. Assinou o seu contrato direitinho, que você estaria não presencial hoje no seu escritório? Não, tudo tranquilo. Tá tudo certo. Vamos tranquilo. Vamos falar bastante disso hoje aqui. O doutor Hernani faz parte da FK Advogados, né? Seria importante até você falar um pouquinho do escritório, né? Como que é a atividade de vocês, quanto tempo vocês estão no mercado, doutor Hernani? Tá. Bom, primeiro queria agradecer o convite que você fez para o nosso escritório, mais especificamente para minha pessoa. É uma honra estar aqui com você para a gente poder debater um pouquinho dessa questão importante que é a jornada híbrida de trabalho. Bom, já sou formado há mais de 30 anos, com especialização em Direito do Trabalho, também em Direito Empresarial e Direito da Economia. Hoje eu faço mestrado em Direito também, na Escola Paulista de Direito, aqui de São Paulo. E o escritório FK Advogados é uma junção de 3 sócios que já vieram também de escritórios maiores e resolveram atuar num nicho mais específico do atendimento personalizado dos clientes. Certo. Né? Então, a gente procura se especializar em dar um atendimento mais específico naquilo que o cliente precisa. Sim. E não aquele atendimento generalizado que você acaba encontrando por aí. A gente acaba, é muito louco, né? Não só no direito, né? A gente vê isso em vários segmentos, né? As pessoas querem algo, assim, eu sempre faço, a gente também trabalha com tecnologia, nosso mercado é B2B, mas as coisas também são muito no modelo de alfaiate, né? Não fica personalizado, o serviço não fica do jeito que a pessoa procura. Exatamente. Em se tratando ainda de causas trabalhistas, né? Eu vi que todos os assuntos do qual o seu escritório é especialista, de alguma maneira uma coisa está correlacionada com a outra, né? Sim, sem dúvida. Então você tem que, né, costurar isso bem, né? Porque às vezes uma coisa aqui impacta em outro aspecto dentro de um risco, né? Que uma empresa possa ter. Exato. Você tem que focar naquilo que a empresa precisa. Muito bem. E não naquela massificação do trabalho. Muito bem. O tema de hoje, né? A gente tem falado muito de transformação digital aqui nos nossos episódios, até porque a nossa audiência, nós temos aí estamos chegando a quase 4.000 empresas, né, que são assinantes do nosso serviço e são temas diversos aí, as dúvidas, né? Nós temos pequenos empresários, MEI, médias empresas, grandes empresas. Então a gente tem procurado trazer assuntos, né, que possam, né, melhorar aí, né, encurtar algum caminho de conhecimento para essas pessoas. O tema jornada híbrida, né, para algumas pessoas foi um problema, para outros mercados foi uma mola propulsora. Para a Yungo foi uma mola propulsora. Né? A gente comercializa serviços que viabilizam a jornada remota. Mas só trabalhar remotamente, a coisa não para por aí. Você tem uma série de questões que incorrem um trabalho não presencial no escritório. Né? E aí eu queria começar o episódio falando o seguinte: existe um estudo, né, feito no final de 2022 do Google Workspace com a IDC Brasil, né, falando sobre o futuro do trabalho no Brasil. Né? Nesse estudo, né, 56% dos entrevistados em 2022 disseram já estarem, né, em jornada híbrida de trabalho, frente aos 44% dos entrevistados no ano anterior, 2021.
cresceu 12%. É um caminho sem volta aí a jornada híbrida? Eu entendo que é um caminho sem volta. Esse caminho, ele se intensificou, na verdade, na pandemia. Tá. Ele já existia antes. Sim. Ele já existia antes, mas a gente, aqui no Brasil, não tinha uma regulamentação sobre isso. Tá. Não havia uma legislação própria sobre esse assunto. Com a pandemia, a gente continuou sem ter uma legislação própria sobre essa situação. Mas devido à questão do isolamento social, Sim. da pessoa precisar ficar em casa, trabalhar e precisar ficar em casa, esse modelo de trabalho, essa questão da jornada de trabalho híbrida, ela acabou realmente ganhando um relevo muito grande. Sim. Eu entendo que não tem como voltar. Até porque, hoje em dia, se você for procurar um trabalhador, ele vai querer saber quantos dias ele vai ter de trabalho remoto. Se bobear, está à frente até do ganho salarial. Se bobear, ele se preocupa mais com isso do que o piso salarial dele. Eu acho que ainda talvez não tenha chegado a esse ponto, de se preocupar mais com o salário do que com essa questão da jornada híbrida, mas ela vai crescendo de importância. Ele vê como um benefício. Exatamente, é um benefício, porque ele pode ficar em casa, ele não vai ter o tempo de deslocamento, ele vai ter mais produtividade. Sim. Quando ele fica em casa. Tá. Então, eu acho que eu entendo que é um caminho sem volta. Antes de mergulhar nesse assunto, vou voltar no tempo. Eu vou voltar a 1943, né? Que é a nossa CLT, a nossa lei trabalhista, né? A data 1943, governo Getúlio Vargas. Isso. Né? Acho que muita coisa mudou de lá para cá, né? Não. Não tem nem o que comentar. Nós estamos falando quase 80 anos, né? Exatamente. A legislação trabalhista que ela foi feita naquela época no governo Getúlio Vargas, ela vem sendo modificada, tentando ser atualizada para que ela possa refletir os anseios atuais. Por exemplo, naquela época, você obviamente não tinha computador, você não tinha o próprio trabalho remoto, o teletrabalho. Atividades que não existiam, né? Exatamente. Vários institutos não existiam. Você tinha aquele modelo tradicional de fábrica. Tá. Fábrica, comércio, né? Indústria, comércio. Era industrial, então, quer dizer, né? Exatamente. Então, quer dizer, mudou muito. Hoje em dia, o trabalho ele é muito tecnológico. Sim. Você utiliza essas ferramentas tecnológicas, WhatsApp, redes sociais, tudo isso não existia. Sim. Então você tem que trazer a legislação para a realidade. E por que eu fiz questão de colocar isso e enfatizar? Tudo bem, 1943 foi um grande avanço para a época, né? As garantias, né? Sim, acho que isso é válido, acho que claro. todo mundo... Eu fui trabalhador CLT antes de empreender, e isso me assegurou em muitas coisas no período que eu estava nesse ambiente. Agora, 1943. E aí nós temos aí um marco aqui em 2017, que foi a reforma trabalhista. Isso. E esse ato aí de... Foram muitos anos, né? A gente vem num processo, né? Eu tô próximo aos meus 50 anos. Eu já considero que eu peguei grandes avanços na nossa sociedade por conta da tecnologia. Dos anos 80 para cá nem se fala, né? A gente vem em 40 anos evoluindo. E esse ato aí, como é que ficou essa confusão nesse ato de coisas novas surgindo com uma legislação trabalhista de 1943? Essa é a primeira questão. E o segundo ponto, eu queria, assim, essa resistência, né? Queria que você falasse um pouco da resistência em mudar, né? Essa legislação aí. Foi muito tempo, né? Sem mexer no vespeiro, né? É que a gente tem que entender o seguinte: a justiça do trabalho, o direito do trabalho, ele tem os seus princípios. E um dos princípios fundamentais do direito do trabalho é o princípio protetivo. Sim. Ele existe Esse é o alicerce, para o quê? É o alicerce, exatamente. É o pilar. Sim, pilar, isso. É o pilar. O que acontece? Ele existe para quê? Ele existe para defender o trabalhador. Sim. Que é a parte hipossuficiente na relação empregado-empregador. Então, você sempre tem que analisar a legislação trabalhista por esse ângulo. Sim. Né? Não existe uma paridade entre empregado e empregador. Pelo poder econômico. Exatamente. O próprio poder de mando do empregador, é ele que define como que vai ser feito o trabalho. Né? Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Ainda assim, foi muito tempo, né? Exato. Nessa situação, você não pode esquecer que nos anos 80, a gente teve ali
aquela época de muita força dos sindicatos, de greves gerais, né? Sim. Então, existe uma resistência muito grande em você mexer na legislação trabalhista, porque tudo que você mexe pode ser entendido como perda, o trabalhador perdendo direitos. Sim. Nem sempre isso é verdade. Sim. Nem sempre isso é verdade. Você precisa avançar e nem sempre a questão do avanço vai refletir na perda de direitos. Mas existe realmente uma resistência muito grande. Tanto é que a reforma trabalhista só apareceu em 2017. E mesmo assim ela foi bem contestada. Sim. Foi bem contestada com várias ações junto ao Supremo Tribunal Federal, contestando a própria constitucionalidade de várias medidas. Você vê que assim, né? E se você olha, tudo questão de ótica, né? Quando você olha do lado do empreendedor, ele se vê em desvantagem. Sim, Né? sim, E exato, quando você se vê do lado do trabalhador, ele também se vê em desvantagem, né? Será que um dia isso vai entrar num equilíbrio aí? Você acha que isso chega, que esse jogo se equilibra em algum momento ou não? Eu acho que é um pouco difícil esse jogo se equilibrar, até pelo próprio princípio que eu te falei, que é o Sim. princípio protetivo. Sim. Se você já parte de um princípio de proteção ao trabalhador, que veja, eu não acho errado até Sim. você proteger a parte mais fraca. Claro. Mas claro que você precisa trazer isso, você não pode levar isso ao extremo em determinadas situações. Por exemplo, você não, na minha opinião, você não pode dar a mesma proteção a um trabalhador que recebe um salário mínimo e a um trabalhador que é diretor de uma multinacional. Sim. Obviamente que eles têm percepções diferentes Claro. de trabalho, formação diferente, Sim, né? em todos os aspectos. Né? Exatamente. E possibilidades diferentes também. Sim. Então você precisaria realmente remodelar o jogo, Sim. vamos colocar assim, né? Todo mundo que é contra, né, qualquer avanço nesse aspecto, sempre põe o mercado americano como modelo, né? Qual que é a sua opinião assim do mercado americano? Que o mercado americano, ele não, nos Estados Unidos não existe efetivamente essa ramificação do direito do trabalho. Tá. É o que você contrata. Sim, é civil. Exatamente, você contrata e está encerrado. É aquilo que foi contratado e acabou. Agora, eu acho o seguinte, eu acho que não tem como a gente comparar aqui o Brasil com os Estados Unidos. Porque o pano de fundo é uma situação econômica. Uma situação econômica, uma situação cultural. Claro. Também tem que ver isso, a formação das pessoas. Sim. Aqui no Brasil você tem empregos diferentes dos empregos que tem nos Estados Unidos. Tanto é que lá os empregos de baixa escolaridade, basicamente eles são ocupados, esses cargos são ocupados por imigrantes. Sim. Sim. Não pelos próprios americanos. Sim. Então eu acho difícil você comparar a situação brasileira com a situação americana. Muito, não é um bom para, não é muito uma raso, né? não é um paradigma bom os Estados Unidos para nós aqui. Bom, você citou, doutor, né? Citou a reforma trabalhista de 2017, né? Que a gente recente aí, né? E ela foi pouco precedeu a pandemia, né? Ninguém sabia a bomba que viria. Ninguém sabia que ia ter a pandemia. 3 anos. Então, é aquilo, quase 80 anos para mexer num vespeiro. E ainda é mexido um pouquinho antes de uma nova cultura no modelo de trabalho. Você falou de pontos divergentes, eu levantei alguns aqui, né? Trabalho intermitente, né? Que é aquele lá em bares, restaurantes, para regulamentar profissões com variável aí, né? Esse tipo de trabalho intermitente, ele efetivamente não era regulamentado, ele nem não era previsto na CLT, ele veio com a reforma trabalhista. E tem pontos divergentes aqui, né? Tem gente que questiona. Veja, em todos os pontos da reforma trabalhista, você pode apurar pontos divergentes e efetivar contestações. Tanto é que eu disse que várias ações foram propostas no STF contestando a constitucionalidade dessa reforma trabalhista. Eu citei esse primeiro até para a audiência conhecer, tem um segundo aqui, ó. Indenização por danos morais, né? A questão de você ter danos semelhantes, mas como ela é baseada no salário, né? Ela fica com uma disparidade, né? Por exemplo, eu tenho um salário de 40 mil reais
o meu ganho no mesmo dano semelhante com uma pessoa que recebe 2 mil é diferente. Então, é um segundo ponto aqui que eu vi que... Essa questão da indenização do dano moral, você está falando das faixas, né, de valores. Exatamente. Exato, que acabou sendo precificado o valor da sua honra. Exatamente. Então, eu tenho um dano semelhante ao que você possa sofrer, mas pela disparidade de faixa salarial, o meu retorno é diferente do seu. Mas esse ponto aí, ele já foi... Já foi praticamente afastada essa tarifação do dano moral. Ele já foi tem afastado. Jurisprudência? Já foi afastado. Praticamente isso aí ele não... Como é que a gente diz aqui no Brasil? Existem leis que pegam e leis que não pegam. Sim. Isso é errado, obviamente. Sim, claro. Porque toda lei tem que ser cumprida. A lei você tem que cumprir. Mas essa medida, ela não vem sendo aplicada. Ela vem sendo afastada até. E, salvo engano, eu acredito que já tem até decisão de cortes superiores afastando essa precificação do dano moral. E é exatamente esse o ponto que eu queria enfatizar aqui. A gente leva quase 80 anos e para coisas assim, tem um terceiro ponto aqui, jornada de 12 por 36 horas. A jornada de 12 por 36 já era comum na área da saúde. Mas a questão aqui é que não precisa ser mais para acordo coletivo, né? Mas veja bem, essa questão da jornada 12 por 36, ela já era praticada. Sim. Na área da saúde, ela já era praticada. Exatamente, né? Exatamente. Ela já era bem difundida. Uma questão é a convenção. Ela foi agora regulada. Ela foi regulada. Agora ela efetivamente... Porque mesmo ela já existindo e sendo feita por acordo coletivo ou convenção coletiva, ela acabava sendo contestada. Porque o que diz a Constituição? O que diz a Constituição? Que a jornada de trabalho diária tem que ser de 8 horas. Sim. Né? Você pode fazer mais 2 extras, mas não 12. Mas na prática o profissional de saúde faz muito mais. Ele sempre fez, porque sempre teve o acordo coletivo ou a convenção que autorizava. E agora ela foi efetivamente ratificada. É válida. Tem um quarto aqui, papel dos sindicatos nas demissões em massa, né? Na reforma ela não é mais necessária agora, né? Pelo menos o que a pesquisa que eu fiz. Mas diz que em 2022 o STF decidiu por participação prévia. Então, assim, eu posso fazer sem a convenção do... Veja bem, teve até um caso emblemático, alguns, não só um, como vários casos, em que aconteceram demissões em massa e essas demissões em massa acabaram sendo até revertidas pelo judiciário trabalhista. Exatamente pela ausência de prévia negociação, que é aquilo que você está falando. E deve ser um bololô, hein? Você sentar para tentar ir com prévio, eu acho que isso deve ser um quebra-pau, porque... É óbvio, porque o sindicato ele está lá para defender o trabalhador, o emprego, mas às vezes a empresa não tem mais como prosseguir com aquela quantidade de trabalhadores, ou mesmo ela não tem mais nem como prosseguir. Ela tem que encerrar as atividades. E como se resolve um caso desse onde ninguém vai arredar pé do que ele quer? A empresa quer uma coisa, o sindicato vai buscar outra. Quem é o juiz de paz nessa história? Em última análise, você vai para o judiciário. Putz, aí leva tempo. Vai resolver lá. Você vai resolver lá. Bom, tem um último aqui, Mas uma coisa importante, Cristiano, desculpa te cortar, é falar que com a reforma trabalhista, vários itens foram alçados, a negociação coletiva ela foi alçada em alguns itens, em alguns aspectos, ela se sobrepõe ao legislado. Aconteceu isso. Se você pegar na CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, no artigo 611A, se não me engano, você tem todos os itens que você pode negociar e aquela negociação vai valer. Vai se sobrepor até a própria legislação. Exatamente. Né? E do mesmo jeito também você vai ver uma lista de itens que você não pode negociar, que você tem que seguir a legislação. É claro que sempre dentro dos limites constitucionais. Você nunca vai poder se sobrepor à Constituição. Claro. Tem um último item aqui, determinação de valor na petição inicial. Né? Diz que a jurisprudência agora vem entendendo a indicação como mera estimativa. Mas hoje nas questões trabalhistas você tem que já definir um valor de causa ali no início da... Isso aí é o seguinte, que antigamente você colocava um valor da causa apenas para definir o rito. Se o rito ia ser rito sumaríssimo, se ele ia ser rito ordinário, enfim, era uma questão de rito, uma questão processual. Hoje em dia não, com a reforma trabalhista você precisa liquidar os valores.
Tá? Então você precisa liquidar os valores. Aí qual foi a discussão que apareceu? Aquele valor que você liquidou é o teto? Aquilo é o teto ou é uma mera estimativa? Então, esse é a divergência. Essa é a divergência que apareceu. Você pode fugir um pouco daquele valor ou não? Aquele é o teto. Você tem que limitar aquele pedido. Tá. Você vai achar decisões. Sim, já tem jurisprudência, né, que ultrapassou. Já tem decisões para. Olha isso. Exatamente. Só margem, né? Você vê que a questão, exatamente. Né? E aqui uma última aqui, que eu acho que vale. Justiça gratuita nos tribunais trabalhistas, né? Estabelecer um teto também para 40% do teto da Previdência Social, né? Isso, exatamente. Isso dá o quê? Uns 2, 3 mil reais? Hoje o teto acho que está em 7 mil e 40% pouco, dá uns 3 mil. Dá uns 3 mil. Mas, veja bem, essa questão também tem discussão. Tá. Essa questão também é discutível, porque você tem na Constituição que você não pode afastar nenhuma demanda do Poder Judiciário. Tá. E você tem também a questão de que o trabalhador, ele geralmente é o hipossuficiente. Tá. Geralmente não, ele é o hipossuficiente. Sim. Então, como é que funciona? Tem uma legislação de 1970, uma outra acho que de 1950, uma legislação bem antiga que fala sobre a gratuidade do processo. E como é que isso funciona na prática? O empregado, ele faz uma declaração de pobreza, sim, ou de hipossuficiência, que seria o nome técnico correto, e ele declara, sob as penas da lei, que ele não tem condições de arcar com as custas e com as despesas do processo. Sim. E geralmente a justiça concede a gratuidade para ele, independente desse do teto aqui desse teto aí. Vai ali no bom senso. Porque diz que isso aí também poderia ferir essa questão constitucional do acesso à justiça. Sim, que todo mundo tem o direito, né? Exatamente. Tá. Bom, vamos pular, vamos andar um pouquinho no tempo. A gente falou só de 1943, 2017, já começando com um bololô de coisas aqui, que tudo tem que ser resolvido, né? 2020, lá no escritório de vocês, quais as principais consultas que vocês receberam no escritório nesse período aí que não havia regulamentação? Depois a gente vai avançar, falar um pouco de 2022 aí, mas vocês chegaram a ver algumas coisas, né? Aumentou as consultas, o pessoal ficou, assim, inseguro. Não, né? As pessoas ficaram, obviamente, inseguras não apenas por causa da própria questão sanitária, mas por causa de efetivamente como você vai fazer. Sim, ninguém sabe nada, né? Exatamente, qual vai ser o procedimento desse home office forçado. Sim. Como que isso vai funcionar? Porque é aquilo que a gente falou, isso já existia numa pequena escala, sim, mas não tinha regulamentação. Sim. Então, você teve que se adaptar a esse novo modelo de prestação de serviços, de trabalho. As empresas ficaram preocupadas logo no primeiro momento? Ficaram bastante preocupadas, porque, veja bem, quando foi decretado o isolamento social, o que aconteceu? Ninguém mais podia sair de casa. Você só podia... Se eu me recordo bem, você só podia ir para o supermercado ou para a farmácia. Sim. Se eu me lembro bem, é isso. Então, o que aconteceu com as empresas? Elas falaram assim, mas eu não posso parar, porque eu tenho meus compromissos, eu preciso continuar produzindo, etc, etc. Então, como é que vai funcionar isso? Várias atividades tinham que ser presenciais. Sim. Por exemplo, você pega uma... inerente à atividade, né? Exatamente. Você pega uma metalúrgica, sim, uma indústria metalúrgica, que tem aqueles fornos que você não pode desligar. Sim. Se você desligar aquele forno, praticamente você acabou com ele. Então, como é que vai funcionar isso aí? Como fica? Eu posso colocar algumas pessoas lá, posso selecionar algumas que vão ficar ali, outras vão para o trabalho remoto. Qual é esse critério que eu vou utilizar? Como é que funciona isso, né? Insalubridade? Exatamente. Tinha um vírus aí circulando, ninguém sabia o que ia acontecer. E as pessoas também não queriam ir. Sim. Os trabalhadores também não queriam. E o sindicato também não queria deixar. Né? Então, realmente, foi um período bem conturbado. E é difícil, você compelir a pessoa algo que ela não quer, né? Não, é muito difícil. Inclusive, você fica numa situação difícil. O empregador ficou numa situação muito difícil, porque tem uma pandemia. Você escuta o dia inteiro que essa pandemia pode... Sim. Que ela é mortal, sim, que pode levar a óbito. Como é que você vai convencer o seu empregado? Olha... Lute essa guerra por mim, né? Exatamente. Esqueça isso e venha trabalhar. Não é bem assim. Não. Não é bem assim que funciona. A gente, assim, em março mesmo, logo naquela... Eu esqueci a data, não sei se foi 16 de março, alguma coisa assim. A gente dispensou todo mundo, né? Nós dispensamos todo mundo e voltamos presencial, dispensamos em março
de 20 e voltamos um presencial, assim, semi-presencial, semi-presencial, um híbrido né? forçado por conta, depois a gente vai falar das pessoas né, com a saúde mental bem abalada no isolamento, em novembro de 21. Então, mas a maioria das empresas também fez isso. As empresas fecharam os escritórios, Sim. teve que efetivamente produzir uma nova plataforma de trabalho, Sim. né? Teve que adaptar o serviço ao home office, Sim. que era um tipo de trabalho que ninguém tinha como meta naquele momento. Sim, né? sim. Então foi realmente uma situação bem difícil. Teve um custo de adaptação, Sim. porque você teve que adaptar um escritório na casa Claro. do funcionário. Quem pôde fazer isso, né? Que é um tema também. Muitas empresas quebraram. Muitas exato. empresas quebraram. A gente viu isso. Nós passamos, assim, né? Até para falar para a audiência aqui, que até tem uns clientes que consomem nosso serviço, que são clientes nossos há muito tempo. Nosso primeiro faturamento, isso foi em março, em abril, nosso primeiro faturamento, 45% de inadimplência nós vivemos. Exato. Né? 45% de inadimplência. Né? E a gente tentou ajudar ao máximo as empresas que nos, né? A gente entendia que era um momento, né, diferente, fizemos acordos para as empresas terem possibilidade, né, de liquidez conosco e ultrapassamos. Bom, eu vou agora correr 2 anos aqui, doutor. 2022, mini reforma trabalhista. Né? Bom, até 2022, como você citou, não tinha legislação que regulamentasse o trabalho remoto. Né? Essa chamada de mini reforma trabalhista, quais foram os princípios dela, né? Para que ela veio, né? E o que ela trouxe já em 5 anos de uma reforma trabalhista que durou quase 80 para acontecer. Quais foram os princípios dela? Essa mini reforma trabalhista que a gente comenta, na verdade, ela é a chamada Lei da Liberdade Econômica. Tá. Eu até trouxe ela aqui, se a gente fosse debater ela. Que é a Lei 13.874 de 2019. Tá. Essa é a Lei da Liberdade Econômica. O que ela trouxe? Ela trouxe algumas questões interessantes. Ela está em medida provisória ainda? Não. Ela veio de uma medida provisória, mas já foi convertida em lei lá em 2019. Já é lei. Tá. Não pode ser revogada, né? Não, só por uma nova lei. Ela só se acontecer alguma outra legislação que revogue essa, mas por enquanto não. O que ela fez? Ela trouxe várias coisas, além das questões trabalhistas, né? Sim. Mas efetivamente, sobre as questões trabalhistas, eu vou te citar só algumas coisas mais importantes. Eu acho que a mais importante de todas é a carteira de trabalho digital. Ah, tá. A carteira de trabalho digital acho que foi uma inovação bem interessante. Você não precisa mais ter aquele documento físico para fazer o registro, para ter todo aquele procedimento na admissão, quando você vai anotar férias ou qualquer alteração do contrato de trabalho, você pode fazer tudo isso de forma digital. Sim. Porque você tem que trazer também o direito do trabalho para a era digital. Claro. Você tem que atualizar ele. Até ontem eu estava falando com um fornecedor nosso de software, de CRM, né, a PipeRun, que já participou do último episódio nosso aqui. Eles, praticamente, durante a pandemia, acho que 70% das contratações, todas fora da localidade geográfica deles. Você pode fazer isso também, sem problema nenhum. Tem muitos funcionários que eles nem conhecem, assim, né? Hoje em dia você contrata funcionário no exterior, sim. Ele trabalha remotamente, produz, entrega e não tem problema nenhum. Então, de repente, um brasileiro que foi morar no exterior, tira a carteira digital lá dos Estados Unidos... Você pode... a carteira digital você tem que... Sim. Você... Ele está fora do país. Efetivamente, ela é brasileira, um documento nacional. Mas ele nosso, lá fora, remotamente, ele faz a carteira exatamente, dele. Veja bem, esse procedimento aí da carteira profissional, como é que você vai fazer, sim. A prática disso, isso aí eu acho que o contador ele pode te dar uma orientação melhor sobre como que é esse procedimento. Claro. Mas a contratação no exterior hoje não tem problema nenhum. Você pode fazer sem qualquer tipo de ressalva, digamos assim. E essa foi uma das coisas? Essa foi uma das coisas importantes. Outra determinação importante também foi a elevação de 10 para 20 funcionários na questão do controle de jornada de trabalho. Como funcionava? Antigamente,
Se a empresa tinha até 10 funcionários, ela era dispensada do controle de jornada, Sim. legalmente. A Lei da Liberdade Econômica, nessa parte, como ela foi chamada de mini-reforma trabalhista, ela elevou de 10 para 20. Tá. Então você, né, Até 20 funcionários, até eu não 20 preciso fazer funcionários controle de você ponto. não é obrigado a ter o controle de ponto. Tá. Essa também foi uma outra grande situação bem interessante, né? E mais uma situação que poderia ser mencionada aqui é a substituição do e-social. Não sei se você conhece o Sim, e-social. eu recolho, tem um, né, tem aquele um trabalhador lá doméstico em casa, obrigatoriamente a gente tem que fazer. mas ele não se limita só à questão Sim. do trabalhador doméstico. Então, ele vai ser... A lei determinou a substituição dessa plataforma, digamos assim, por uma outra mais simplificada. Tá. Tentando facilitar a vida do pequeno e exatamente, empresário. justamente a do pequeno, dos empresários que não tem aquela estrutura toda para você poder ficar Tudo é custo, consultando o contador toda hora, todo o serviço que é pago, né? A gente tem uma Você tem que carteira, facilitar. a gente tem uma carteira grande de clientes pequenos, né? Ainda, né? Hoje a gente tem um novo posicionamento, né? Até porque a gente entende, né, que o serviço gera valor para empresas de um porte um pouco, né, acima de 20 colaboradores, que é exatamente na faixa acima desse corte. Mas a gente vê que eles contam centavos, né? É duro, né? Sim, é difícil. Por isso que quanto mais você puder facilitar, desburocratizar para o empresário, para o empreendedor, é uma vantagem para todo mundo. Sim. Né? Bom, e aí a gente entra assim, os benefícios trabalhistas, né? Eles, num modelo de jornada híbrida, teletrabalho, teve alguma alteração? Isso muda alguma coisa, doutor? Como é que... Olha, para o empregador, você tem algumas vantagens. Veja só, como o empregado ele não vai todo dia para o escritório, digamos assim, para o local da empresa, da sede da empresa, você economiza o vale transporte. Tá? Outra vantagem que o empregador pode ter é a diminuição da estrutura. Porque você pode ter uma estrutura menor, mais enxuta. Sim, escritórios com menores. Exatamente, com um custo menor. Sim. Porque, claro, você vai lembrar mais do que eu até, aqueles escritórios enormes, de laje inteira, né? 500 metros, 1000 metros, e todo mundo lá trabalhando com o seu computador. Com o trabalho remoto, com o teletrabalho, você pode eliminar uma boa parte disso. Sim. E o seu custo, ele cai também. Sim. Porque o custo que você vai ter para implantar um trabalhador a domicílio, na residência dele, é muito menor infinitamente do que você manter um escritório de 1000 metros quadrados operando 100%. Eu tenho inclusive uma imobiliária que eu sigo aí na região do Faria Lima, né? Itaim, mas lajes assim, lindíssimas, duplex, então, mobiliadíssimo de cabo a rabo, vazias, assim, tem um monte. Porque não precisa mais, esse modelo, modelo ele tende, eu não vou dizer que ele vai acabar, não vai acabar, nunca vai acabar, mas ele tende a diminuir, tende a ser remodelado, para a gente poder chegar no meio termo, até na questão econômica, para o próprio empregador e para o empregado também, porque se ele fica trabalhando remoto 1 ou 2 dias por semana, olha, ele não vai ter o tempo de deslocamento. Não sei se a gente já pode avançar nesse assunto. Podemos, claro. Ele não vai ter o tempo de pontos deslocamento. Positivos, né? Exatamente. Ele não vai ter o tempo de deslocamento. A produtividade dele pode aumentar. Aliás, tende a aumentar. Ele vai ter mais tempo para ficar com a família, né? Então, eu acho que você chegando no meio termo, você consegue criar melhorar uma relação bastante. boa, né? Exatamente. Você faz uma relação boa de trabalho e com vantagem para os dois. Eu vi um estudo, inclusive, de mães jovens, né? Que o impacto, né, de mães jovens, a gente tem, inclusive, no escritório, algumas mães jovens, né? Elas, assim, amam, né, esse modelo de trabalho remoto, né? Ou híbrido, né? Sim. Que, de fato, elas conseguem se organizar melhor, ficar mais com os filhos, né? Então, para algumas categorias aí, para os pais também, que tem mais tempo, né? De atividades de lazer, que no passado não tinham, né? Ao mesmo tempo, eu vi estudos também que jovens abaixo de 35 anos ficaram bastante assim, impactados, né? Emocionalmente com o isolamento, né? Principalmente que eles moram sozinhos, né? É aquela coisa, você não vai ter só vantagens nisso. Sim.
Sim. Você vai ter que ver os pontos negativos também, as desvantagens. Quais seriam algumas desvantagens? Uma delas é o isolamento social. Sim. Porque quando a pessoa trabalha sozinha em casa, ela praticamente ela perde Sim. o contato com aquele grupo de empregados que acaba sendo o relacionamento social dela. E é importante, né? É muito importante, é muito importante. Então a pessoa tem que entender esse lado também. Sim. Se ela vai querer esse, eu não digo isolamento total, mas esse isolamento relativo, Sim. né? Porque você pode colocar para a pessoa comparecer ainda 1 ou 2 dias, ou 3, enfim, para comparecer na empresa, para ter talvez esse relacionamento, né? Verificar como são as coisas. É o nosso como modelo é que hoje. estão... O nosso modelo hoje é assim. É. E justamente o nosso modelo, ele tá calcado nessa questão de colocar as pessoas em contato coletivo, que a gente percebe que na residência, a gente vê que nos trabalhos operacionais, o colaborador ele é mais efetivo. Quando ele está, né, no momento. Ele precisa ter uma organização muito boa Sim. para isso. O ideal seria que ele tivesse um ponto de trabalho Sim. separado, até para ele poder organizar o trabalho, a produção diária dele, Sim. e não misturar a questão família, pessoal, com o trabalho, porque senão também você Sim. sabe que pode ter um problema. Por exemplo, vamos falar um extremo. A pessoa acorda, fica de pijama o dia inteiro, Sim. né? Fica comendo salgadinho e tomando refrigerante iFood, o dia, né? Geração o dia iFood. inteiro e acaba não Sim, produzindo. sim. E aí ela acaba até indo até para aquela questão da depressão e do isolamento. Claro. Né? A gente percebeu que no modelo híbrido, para nós, tem funcionado melhor, né? Então, a produtividade nos dias que ele está na sua residência, ela é alta. E os dias presenciais servem de dias de, né, energizar a pessoa e colaboração e inovação, né? Discussão de ideias, né? No presencial a gente notou que a coisa funciona melhor. Falando do ambiente de trabalho, aí que o doutor citou, o ambiente de trabalho, as responsabilidades aí do empregador, doutor Hernani. Não tem... Você não vai ter diferença entre as suas obrigações presenciais e remotas. Mas tem pessoas que não conseguem abstrair e destacar isso para casa do colaborador. Então, você tem que fazer um trabalho... conscientizando a própria empresa e o empregado de que o fato dele estar trabalhando em teletrabalho, trabalho remoto, na residência, não quer dizer que ele deixou de ser um empregado da empresa. Sim. Então, uma peça desse quebra-cabeça precisa ser dado para ele na residência dele. Exatamente. Ele continua sendo parte da empresa, tendo as mesmas obrigações e os mesmos direitos. Tá? Ele pode não ter aquele direito do vale transporte, porque ele não vai todo dia, mas os outros direitos, praticamente, eles são todos garantidos. Então não muda nada. Tá? Falando de estrutura física, pegando esse bloquinho do Lego, que era um componente montado no escritório, esse Lego vai para casa. O que compõe esse Lego que vai para casa do trabalhador lá? Isso depende muito da atividade que ele vai exercer. Basicamente, eu vou dar aqui um exemplo das empresas que mais nos contrataram, né, que impulsionaram o nosso negócio ao longo da pandemia. As primeiras empresas que entenderam o nosso serviço como uma benesse lá de valor, né, de PBX virtualizado, foram as empresas de capital intelectual. Quais são elas? Escritórios de advocacia, contadores, empresas de engenharia, consultorias, né, empresas de treinamento, cujo capital é o intelectual. E a pessoa em tese não, na prática tem um computador com sistemas lá e opera. Esse é o kit básico, né? Exatamente. Seria o chamado kit básico. E você acha que essas empresas estão educadas a entenderem que esse bloco, que tem coisas físicas que eu gostaria que o doutor comentasse, quais são elas, desprover isso na casa do colaborador? Isso vai depender muito de empresa para empresa. A gente não pode generalizar. Claro. Porque você vai encontrar empresas que estão prontas para isso, que se prepararam para isso, que aprenderam a trabalhar dessa maneira, e outras que não conseguiram. Sim. Ou então não tiveram a orientação adequada de como fazer. E aí depois qual que é o problema? O problema é depois ela sofrer uma ação trabalhista. Claro. Esse é o grande problema. Claro. Nesse caso, você teria que investir no preventivo. Sim. Você acredita, doutor, acredita que os buracos ficaram maiores ou não? Do que era no modelo tradicional? Eu acho que eles continuam. É o que eu te falei. Depende muito da empresa. Se a empresa está esquematizada, organizada,
ela segue toda a regulamentação, que também não é fácil. A gente sabe disso. Eu sei, na minha cabeça, eu sei até a linha de corte de quem não faz. Né? Então, mas o ideal seria você tentar fazer o máximo para evitar depois um passivo que não vai ser pouco. Tá. Se você achar que está ganhando dinheiro e no final... Né? Exatamente. Você acha que você está economizando nesse momento, mas depois lá na frente você vai ver que não adiantou, que essa é a economia que não vale a pena. Sabe a economia do café? Sim. É a economia que não vale a pena. Vou dar um exemplo que acontece conosco, né? Não estou aqui fazendo nenhum alvoroço em cima do que a gente faz, mas assim, uma das primeiras medidas que a gente tomou lá foi subsidiar o acesso à internet da casa do nosso colaborador. Hoje, o nosso colaborador recebe um auxílio para subsídio da internet, que inclusive ele usa para a vida dele, né? Sim. A gente não se opõe a isso, que seja um acesso e o subsídio. Isso é obrigatoriedade do contratante? Então, diz a lei que você tem que negociar isso com o empregado. Tá. Mas qual é o certo disso, na minha opinião? O certo disso, na minha opinião, é que você não pode transferir para o empregado o risco do negócio. Sim. Isso tem disposição expressa, né? E se eu, por exemplo, adoro simulações, né? Olha, doutor, sou funcionário lá, um estagiário do seu escritório e porventura eu fico na rua, você me concede o direito de trabalhar remotamente, né? Na minha casa. Eu falo assim, doutor, hoje eu não consigo trabalhar, eu não tenho internet. Ou eu vou ser contratado, você me contrata e não me pergunta, eu falo no primeiro dia de trabalho, não tem internet, eu não consigo trabalhar. Como é que fica essa história? Aí você vai ter que ajustar com o empregado essa situação, porque efetivamente você tem que entender que a realidade do empregador talvez não seja a mesma realidade de vida do empregado. Sim, e normalmente não é, né? Exatamente, não. É por isso que eu falei, a gente tem que entender isso, que não é. Então, se ele necessita de uma internet boa para efetivamente cumprir aquela obrigação dele, eu entendo, essa é uma opinião pessoal minha, que a empresa que deve fornecer. Entendi. Porque é um custo da empresa mesmo. Claro. Veja bem, se ele estivesse no escritório, você ia fornecer essa infraestrutura para ele. Então, se a gente optou pelo trabalho a domicílio, pelo trabalho em home office, por que você também não vai oferecer para ele? Sim. E o custo disso talvez não fosse... Eu acho que não é significativo para a empresa, você vai ter mais vai ganhar mais até com isso. Claro, a gente entende, assim, tanto que a gente fez, né? Mas assim, entendendo o cenário do Brasil, né? De determinadas faixas de empresa, né? Esse assunto eu entendo que para algumas pessoas ainda tem ruídos, né? É que você tem que lembrar sempre uma coisa, que a Justiça do Trabalho ela é protetiva. Sim. Nunca esqueça disso, que ela é protetiva. A audiência ali, ó, ouçam, doutor, protetiva. Ela é protetiva. Então, se você deu esse benefício para o empregado, que eu nem chamaria de benefício, na verdade, que na verdade é um instrumento de trabalho dele, né? Claro. Eu acho que compensa. Claro. Eu acho que compensa. Bom, aí eu vou fazer perguntas aqui, né? Um pouco óbvias, mas o óbvio sempre precisa ser dito. Acidente de trabalho. Eu tô lá em casa, na minha cadeira, caí, me machuquei, tô na minha casa. É um acidente de trabalho. É um acidente de trabalho. Dentro do horário de trabalho. Dentro do horário, se você está trabalhando dentro do horário de trabalho, se você encostar na cadeira, a cadeira quebrar, e ainda mais se a cadeira for... Vamos dizer que a cadeira foi entregue pelo próprio empregador, né? Que é o nosso caso, inclusive. A gente exatamente. Se a cadeira quebrar e você cair para trás, acidente de trabalho. É muito... Olha, não tem linha tênue mais, né? Quer dizer, separando a vida doméstica da vida de trabalho. Até porque as mesmas questões de ergonomia que você tem no seu escritório, você tem que ter também lá na residência do residência, porque ele vai fazer a mesma função. Não vai fazer a mesma função? Sim. Então, você tem que planejar tudo isso também. Eu vou voltar nas pesquisas, né? Quando você olha sobre o aspecto do empregador, já vi várias pesquisas dizendo isso. Ele diz que a empresa perdeu produtividade. Eu já vi várias pesquisas dizendo isso. E quando você diz do lado do colaborador, ele diz que está trabalhando mais. Tanto é que, assim, lá fora já é muito comum, né? Tem uma denominação até chama Bossware, né? Que é um software que é instalado nos computadores dos colaboradores, né? Na Europa, nos Estados Unidos, em algumas empresas já fazem isso, para monitorar a atividade durante o horário de trabalho. Então, o cara se loga no computador às 8 da manhã até às 17 e ele monitora a quantidade de teclagens, pausas de teclar, o que ele consome, onde ele navega. E segundo esse estudo, né, 53% dos funcionários monitorados passam pelo menos 3 horas durante o expediente
relacionadas a atividades que não estão ligadas ao trabalho. Como é que fica isso, né? Nós temos sempre assim, né? São visões, né? Esse aqui é um dado aqui que eu fui puxar. Então, assim, e outra coisa também, né? Esses softwares, além de monitorar isso, né? As empresas que desenvolveram esses softwares alegam que o computador que era um computador para um uso corporativo vira a máquina doméstica da residência, né? Para o filho da família. Né? Exatamente, né? Então, assim, são coisas que ainda têm arestas a serem... Ou se faz vista grossa, né? Bom, falando nesse negócio aqui, dessa pesquisa dizendo que o trabalhador está 3 horas menos em atividades que não são do trabalho. E a gente vendo e escutando aí, né? Vários estudos falando de burnout, né? Qual que é a sua visão desse negócio? Muito se fala em burnout hoje, excesso de trabalho na vida doméstica, tem pesquisa dizendo que o cara está trabalhando menos. Como é que... Eu acho que tudo acaba sendo uma questão de bom senso. Né? Por exemplo, o computador. Efetivamente, a empresa ela pode bloquear no computador, ela pode fazer uma programação, filtros, você deve saber melhor até do que eu. Ela tem algumas maneiras de fazer um filtro e bloquear determinados sites para que ele não faça. Agora, você não tem como ficar também o dia inteiro vigiando o empregado do que ele faz ou o que ele não faz. Eu acho que o que importa aí no caso é saber se ele está cumprindo o que foi... Exatamente. Sim. Se ele está cumprindo o que foi determinado para ele. Sim. Porque, por exemplo, você falou daquela questão das teclas, a quantidade de toques, né? Sim. Veja bem, nem sempre você está só teclando. Dependendo Você pode estar analisando aquela tela, aquele texto. Claro. Então, veja bem, alguns itens aí, eles podem ser um pouquinho contestados, né? Sim. Mas eu entendo que a maioria tá correta. Mas você tem que ter, de novo, bom senso para isso, né? Vou falar um pouco do nosso serviço, né? Eu mesmo experimentei algumas experiências ao longo da pandemia de ligar para algumas empresas e ninguém atendeu o telefone. Porque né, ninguém estava preparado, né, para levar o telefone fixo da empresa para o ambiente da residência. Tanto é que é um dos pontos-chave do nosso produto, né? Poder atender, né? O cliente porta o número atual dele do convencional, aí com as operadoras convencionais, para a nossa operadora, e a gente consegue entregar isso no computador do usuário logado em qualquer internet ou no smartphone, né? E aí tem aquela coisa, né, do telefone fixo corporativo, né, de ser atendido. O doutor mesmo citou que horas extras é uma das coisas mais... É a campeã, né? Para quem não sabe, né, o nosso serviço, ele consegue gerir, né, para que no horário estabelecido daquela atividade, não é nem da empresa no geral, aquele grupo de colaboradores que tem uma carga X no dia, a partir de tal momento já não toca na casa dele, né? Agora, não sei como tem ficado isso, né? As empresas que não têm essa tecnologia, que fazem um siga-me lá, né? O telefone vai tocar sábado e domingo na casa do funcionário. Se tocou e atendeu... É problema. É problema também. É um problema sério. Inclusive é um problema sério... porque vai acabar gerando pagamento de horas extras. Sim. Com todos os reflexos que a lei determina. Tanto é que algumas instituições financeiras, por exemplo, só para dar um exemplo, elas derrubam o sistema. Depois de determinado horário, o empregado não consegue mais ter acesso ao sistema. E aí, sem acesso ao sistema, o lógico seria que ele não poderia, né? Não poderia mais prestar serviço. Então, não teria mais por que ficar no ambiente de trabalho, ou mesmo se fosse em caso de teletrabalho ou home office, ele teria que paralisar as atividades. Porque se você atender esse telefone ou começar a se ativar depois do horário, efetivamente, isso aí vai contar como jornada extraordinária. Esse é um ponto complicado. E eu sei que existem empresas, inclusive, que usam o celular do colaborador. Né? O colaborador faz contato com os clientes fornecedores com o telefone dele. Com o próprio celular, o celular próprio. E aí você perde gestão total do que está acontecendo. Né? Total. Bom, uma das coisas também que a gente gostaria de falar aqui é como é que foi essa questão. Tem algum caso assim, pitoresco aí ao longo desse período que o doutor quisesse comentar aí com essa relação de teletrabalho que apareceu na justiça, que fosse relevante ser colocado? Olha, aqui? Eu vi um caso bem pitoresco realmente que aconteceu no Nordeste.
e que era um bancário e ele entrou com uma ação porque ele não queria mais ficar em casa. Ah, não. Ele queria voltar ao trabalho presencial. Ele queria voltar para o trabalho presencial. As razões ele não deixa explícito na causa, né? Não vamos entrar nos detalhes, vamos ficar só no geral aqui. Exato. Ele não queria mais ficar trabalhando em casa. A medida foi indeferida, né? O judiciário indeferiu, falando que não, que ele tem que permanecer em casa. Isso realmente foi bem na contramão, né? Quando todo mundo queria ficar, ele falou, não, eu não quero mais ficar. Nossa. Eu quero ir embora, eu quero voltar para o meu trabalho. Porque ele falou que ele estava... ele estava com depressão, toda aquela situação que pode acontecer realmente. Sim. Não, pode acontecer, claro. Com certeza pode acontecer. Que é a questão do isolamento social. Sim. Ele ficou isolado, muita gente ficou, né, nessa época. Várias pessoas, cada pessoa reage de um jeito. Sim. Tem gente que gosta, tem gente que não suporta. Sim. A gente precisa correlacionar isso com os divórcios ao longo Veja bem, eu não sou especialista em direito de família, mas eu também vi que o número de divórcios e separações acabou explodindo nesse período aí. Porque a convivência também, aquela convivência que você não tinha, que o casal não tinha, que eles só se encontravam de manhã, de noite e no final de semana. Exato. Eles começaram a ter que conviver 24 horas por dia. Eu vi um podcast de um amigo meu, ao longo da pandemia, ele tava fazendo um podcast. Um podcast não, é uma live, né? Pra tornar os momentos que estavam difíceis engraçados. E ele falou que era justamente isso, né? Os casamentos eram computados em anos e passaram a ser computados em horas de convivência. Exatamente. Igual piloto, né? Tem tantas horas de voo, né? E aí a coisa começou a complicar, né? Porque você não tinha essa relação, né? Não tinha todo esse contato, essa proximidade. Alguma, eu não conheço casal. Com exceção das pessoas aposentadas que estão num outro estágio da vida. Mas aí se a pessoa já está aposentada... mas os casais jovens, né? Ela já não tem mais para onde ir, não tem a empresa para ir se ela parou de trabalhar, né? Exato. Então ela tem que realmente ficar em casa, ela já está acostumada. Exatamente. Bom, E ali é importante, Cristiano, só para arrematar isso, é que foi uma situação imposta. Sim. Você não escolheu ficar em casa. Essa que foi também a questão. Foi imposto. Olha, não, devido à pandemia você vai ficar isolado. Então, isso também... E a pessoa querer retornar, né? Exatamente. Isso também afeta a pessoa. Muito. Quer dizer, você vê que cada coisa... O ser humano é um indivíduo e cada um, né? Cada um reage de um jeito e aquele período foi realmente bem difícil. Exato. Bom, eu vou dar uma avançada aqui, né? Porque, poxa, a gente falou bastante coisa, isso é só coisas que também me ajudaram aqui até compor outras questões aqui em relação até à nossa gestão lá. E o impacto no judiciário aí do trabalho remoto, trabalho híbrido, da transformação digital? O que o doutor vê aí, que já está há tantos anos na área de direito, né? O que isso impactou? Como está o judiciário nesse momento com a transformação digital? Se pudesse falar um pouquinho de tudo, né? Eu acho que a principal mudança do Poder Judiciário para essa era digital foi a digitalização dos processos. Todos os processos agora que a justiça vai recebendo, eles são digitais. Nossa, isso não existe mais aquela pilha de papel que a gente via quando ia no fórum. Aquela coisa que você não conseguia nem andar pelo cartório. Tinha que pedir o processo lá. Aí a pessoa tinha que procurar, puxar. Isso não existe mais. Isso ajudou bastante todo mundo. Sim. Aquele dia a dia lá, olha... aquela mesma parte tinha que ir lá, né? Exatamente. Aquela questão das cópias, de obtenção de cópias para obter a íntegra do processo. Mundo analógico. Melhorou muito, Esse mundo digital melhorou muito essa questão processual. E como os juízes lidaram com os juízes e os próprios advogados com as questões das audiências virtuais? Aí? Como que foi isso num primeiro momento para vocês? Foi diferente. Ninguém tinha esse costume da audiência virtual, ela não existia, né? Era sempre presencial, então a gente foi aprendendo também. Sim. A gente também foi aprendendo a como se comportar, o juiz também foi aprendendo, o promotor, todo mundo foi aprendendo. Lidar com a tecnologia, exatamente, né? Muita gente não tinha equipamento adequado, muita gente não entendia como mexer, como operar esse equipamento. De ligar e desligar o microfone, né? Exato, ou ligar a câmera. Nossa. Ou entender que a pessoa, por exemplo, numa audiência de instrução, em que você vai ouvir testemunhas, que a testemunha tem que ficar afastada, que ela não pode escutar a outra. Todo um procedimento que foi difícil de aprender. Mas eu entendo que algumas audiências virtuais poderiam até continuar.
Sim. Porque facilita, né? Facilita bastante, né? Por exemplo, audiências iniciais em que apenas que você mobiliza muita gente, exatamente, né? você vai lá apenas para apresentação de defesa e tentativa de acordo. Isso aí eu acho que poderia continuar virtual. Agora, aquelas audiências em que vai ter a oitiva das partes, as testemunhas, eu acho que é importante aquele contato pessoal, até com o próprio juiz. Claro. Para que ele perceba efetivamente. Sim. As nuances da coisa. Exatamente, até pela própria experiência dele, nos interrogatórios, né, nos depoimentos, de ver quem que efetivamente diz. A gente sabe o a prática, correto. né? A prática diz isso. E é muito mais fácil você. Aquele litigante que tem interesse apenas no enriquecimento sem causa, é muito mais fácil para ele levar uma versão inverídica virtual, porque não tem aquele contato presencial e muito próximo do juiz, do que ele chegar lá, sentar na cadeira, defender aquilo, né? Exatamente, olhar para o juiz, ver todo aquele entorno, né, e continuar com aquela farsa. Muitas vezes, assim, em outro contexto, não nesse contexto, mas às vezes a gente conversando com o pessoal lá do escritório, poxa, eu tô aqui de cabeça no negócio, eu sempre repito uma frase para quem convive comigo, fala, os olhos não mentem, né? E quem tem a estrada, principalmente os juízes mais velhos, eles até pela linguagem corporal, claro, da maneira como a pessoa se comporta ali. Claro que um ou outro fica nervoso, a gente tem que verificar isso também, mas eu acho que eles conseguem verificar quem realmente tá ali para uma causa justa, realmente foi prejudicado, e aquele que está ali tentando alguma coisa. Sim. Né? Mas o doutor disse isso porque as audiências agora são 100% presenciais? Praticamente quase todas presenciais. Foi determinado pelo CNJ o retorno. Isso esse ano? Das audiências, foi determinado. Tá. Esse ano foi o ano que a OMS, né, 2023, em maio, né, determinou que o fim da pandemia, o fim da pandemia, declarou o fim da pandemia, então não teria mais a razão para esse... meio isolamento, digamos assim. Né? E olha que loucura, né? Trazendo a vida da jornada híbrida, né? E dos benefícios, dos prós e contras, o doutor, pelo visto, é também um defensor da jornada das audiências híbridas, conforme... Parcial, exato, mas é um híbrido, né? Mas é um híbrido, né? Dependendo do tipo de audiência. Sim, mas é um híbrido, né? Sim. O doutor já entendeu onde tem benefícios e onde não. É melhor. É um híbrido também. Exatamente. Porque as coisas é muito difícil regredir É que você vai avançando na questão tecnológica, você precisa também aproveitar os benefícios, né? Esse avanço tecnológico. Claro. Para coisas úteis, que facilitem a sua vida profissionalmente também. Tá. Bom, como é que o doutor vê, estou indo caminhando para o fim aqui, como é que o doutor vê, o doutor já falou, já imagina, mas como é que vê o futuro da jornada de trabalho? Vai consolidar realmente, híbrido é o... Eu acredito que sim, porque até hoje em dia, se você for disponibilizar uma vaga na sua empresa ou em qualquer outro lugar, qualquer empresário que for disponibilizar uma vaga e já colocar que você tem 1 ou 2 dias de trabalho híbrido, esse benefício... O empregado hoje, ele procura isso. Sim, tem muitas pessoas Ele procura essa questão dessa jornada híbrida, dessa possibilidade de ele não ter que ficar, às vezes, 2 horas no trânsito ou no transporte público para ir e 2 horas para voltar. Olha o tempo que a pessoa perde. É muito tempo. Exatamente. E ele perde produtividade também nisso, perde contato com a família. Então, eu vejo como uma questão até... Não diria que já está consolidada, mas que deveria estar. Sim. Deveria estar consolidado. Você sabe que nós da área de tecnologia fomos os precursores disso, né? Até porque nós desenvolvemos tecnologia, né? Aí você pega aí, né? Eu abri o episódio falando do estudo do Google, do futuro do trabalho. É muito engraçado. O Google agora tem pedido o retorno, não 100%, mas a carga, acho que o Facebook, Microsoft, Google estão pedindo um pouco mais de retorno ao ambiente de trabalho. Ao ambiente presencial. Se eu não me engano, falho, né? Depois eu vou consultar, desculpa a audiência, mas acho que, se eu não me engano, 3 dias por semana o Google já pede
né? Quando eles foram os que fomentaram Exatamente. a saída do escritório, né? Exatamente. Porque lá talvez é aquela coisa que a gente conversou logo no começo, que a gente tem que analisar caso a caso. Claro. O que acontece ali? Por que ele está pedindo? Eu ouvi histórias, não necessariamente do Google em específico, por favor, vamos cortar isso para lá, mas eu ouvi histórias, principalmente os desenvolvedores atuando com 2, 3 ou 4 empregos. Então. E como é um trabalho de desenvolvimento, né, posterga entrega e está atuando para 3, 4 CNPJs, né? Por isso que eu falei, a gente tem que verificar por que isso está acontecendo. Sim. É a mesma coisa que você, por exemplo, contratar uma pessoa para fazer um trabalho para você remotamente e ela acabar repassando esse trabalho para um terceiro. Olha que loucura. Olha onde pode chegar a coisa. Então você tem que entender o que está acontecendo para você pedir esse retorno presencial. Vai depender muito também da posição do empregado, né? Claro. Do que a empresa busca. Tudo tem um contexto, né? Exatamente. Bom, nós vamos caminhar para o final aqui e eu queria, né? Para quem não sabe, Dr. Hernani, AFK Advogados, é cliente Iungo, né? Sim, eu gostaria de saber, né? Nosso serviço, olha, vamos lembrar, o nosso serviço foi o que viabilizou as empresas a levarem o seu telefone fixo e continuar sendo atendido, né, em qualquer lugar, né, que a empresa quisesse operar, com o benefício de poder gerir as horas e tirar o impacto, né, das arestas trabalhistas aí. Por que Iungo, doutor Hernani? Bom, a gente é Iungo também, porque o serviço é muito bem feito. Sim. Primeiramente, ele é muito bem feito, o atendimento é muito bom. E ele tem algumas funcionalidades que ajudam até no nosso dia a dia administrativo. Vou te dar uma, por exemplo. Ele tem uma contagem de tempo das ligações telefônicas. E como alguns clientes têm uma contratação por hora trabalhada... isso é comum no dia. Exatamente, é muito comum isso na área jurídica. Isso facilita muito... É que você manda o relatório lá para o cliente? Exatamente, a gente já manda o relatório, que é a própria... Em vez do valor de hora. Exatamente, e isso já está resolvido. Nossa, legal. Olha, isso realmente simplifica bastante para nós. Nós temos muitos escritórios eu falei de contabilidade, mas de advocacia é um dos maiores contratantes que a gente tem. É um serviço que tem bastante aderência. Porque auxilia bastante. Bom, eu quero ir para os finais aqui do nosso episódio, né? Eu quero deixar, doutor, se você pudesse dar a sua palavra final, a mensagem que o doutor quisesse passar, e também quem quiser manter contato com o doutor Hernani e a AFK Advogados, quais seriam os mecanismos de contato aí? Eu queria agradecer, Cristiano, o seu convite, o tempo aqui que a gente permaneceu debatendo esse assunto. Legal. Podemos até estender um pouquinho mais, mas acho que já foi suficiente. E dizer que a gente está à disposição para qualquer outro assunto da área trabalhista. E quem tiver interesse em um pouco mais de até mesmo contratação, orientação, para evitar futuras pendências trabalhistas, você pode entrar em contato com a gente pelo site que é o www.fkdv.com.br ou mesmo procurar a gente no LinkedIn também, nas mídias sociais a gente vai colocar presente, né? Na edição. E a gente está à disposição. Porque precisar, a gente está sempre pronto. Muito obrigado, doutor. E nós não vamos continuar o assunto justamente por isso, né? Quem quiser saber um pouquinho mais sobre o impacto da jornada híbrida, né? E conseguir fechar bem as arestas legais aí, por favor, entre em contato com o Dr. Hernani, né? Na edição aqui, nós vamos colocar aqui o telefone do escritório também, o site, para facilitar a nossa audiência. Eu quero agradecer mais uma vez ao público que está assistindo esse podcast. Lembrar que a Iungo continua trabalhando bastante para fazer essa migração da telefonia convencional para o ambiente da nuvem, facilitando a vida das pessoas para que as empresas possam atender o seu telefone em qualquer localidade e a partir de hoje, que vocês conheceram um pouco mais de lei trabalhista, com a facilidade de poder gerir essas ligações no tempo dentro do horário de trabalho do funcionário, para que você também não crie arestas aí de horas extras, como o doutor comentou no episódio. Por favor, quem está nos seguindo, compartilhe nosso conteúdo, nos siga nas redes sociais. Esse conteúdo vai para o Spotify, vai para o YouTube, para nossas redes sociais, e a gente espera vê-los aqui novamente no nosso próximo episódio. Muito obrigado e até a próxima.